A paz do Senhor, amados. Deus abençoe a tua casa, a tua família. Pastor Márcio, em mais um vídeo para a sua edificação. Quero trazer duas passagens para os irmãos nesta tarde de quarta-feira abençoada que Deus te concedeu. Preste bem atenção a essas passagens, e essa palavra é em especial para você que é líder dentro da sua igreja, que dirige trabalhos dentro da sua igreja, os conhecidos cultos de libertação. Lógico que cultos de libertação são todos os cultos, todos, escola dominical, cultos de doutrina, todos são cultos de libertação, mas faz parte da liturgia dos cultos, enfim. Livro de Marcos, capítulo 5, fala sobre o endemoniado da cidade de Gadara. E livro de Mateus, capítulo 4, fala quando Jesus foi tentado. Muito interessante nessas passagens que quando Jesus estava indo ao encontro do endemoniado de Gadara, aqueles demônios já começaram a se desesperar porque eles falaram: "O que eu tenho contigo?" Mas Jesus, ele não quis nem conversa. Ele já foi falando: "Sai dele." Logicamente que Jesus, estou falando de Jesus, não é nós. Jesus, de onde tu vens? E aí os demônios falaram para ele: "Somos muitos, somos uma legião." Aí Jesus permitiu que eles entrassem numa manada de porcos, os porcos morreram no mar, enfim. Vamos para Mateus, capítulo 4, quando Jesus estava em jejum, 40 dias, e aí Deus permitiu que ele fosse tentado pelo diabo. Não é que o diabo tivesse mais poder do que ele, Deus permitiu. E o interessante é que cada vez que o diabo vinha tentar Jesus, usando até a própria palavra, Jesus não dava confiança. Jesus, ele não dava papo para ele. O diabo falava uma graça, ele já cortava logo. No final de tudo, Jesus falou assim: "Vai-te, Satanás. Ao meu Deus dará ordem a teu respeito." E aí você sabe o final da história. Depois vieram os anjos e o serviram porque Jesus estava com fome. Jesus teve proposta para que as pedras se tornassem pães. Vocês conhecem essa passagem? Uma passagem muito conhecida. O que Deus quer falar contigo, homem e mulher de Deus, que dirige trabalho nas suas igrejas? Prestem bem atenção, as igrejas, a igreja somos nós. Vamos falar agora dos templos, os tabernáculos. Nós somos tabernáculos do Senhor, amém? O Espírito Santo habita dentro de nós. Algumas pessoas têm dúvida, né? Que o Espírito Santo vem, habita um pouco, depois sai. Não. Depois da nossa conversão, o Espírito de Deus mora dentro de cada cristão. Ponto final. Mas tem os tabernáculos, tem as igrejas, os templos a qual nós frequentamos para adorar o nosso Deus. E infelizmente tem algumas pessoas que gostam de ser astros dentro da igreja. Infelizmente fazem a igreja de palco, de picadeira de circo. E eu vou te explicar por quê. Quando uma pessoa está endemoniada dentro da igreja, preste atenção, você tem autoridade de Deus para expulsar. Tem, amém. Mas preste bem atenção, não fica com esse espetáculo dentro da igreja de botar a mão na cabeça da pessoa e ir arrastando a pessoa durante vários minutos em toda a igreja, e aí todo mundo olha para ele: "Olha como eles têm poder, como ele está poderoso hoje." A intenção é essa, meu amado? Ou a intenção é expulsar o demônio? Olha a integridade física da pessoa que está endemoniada. Para pensar. Para pensar. Uma pessoa entra dentro da igreja, aí tem um trabalho forte de libertação, a pessoa cai endemoniada, aí vai lá, a pessoa que está com autoridade para expulsar o demônio vai lá, bota a mão para trás. Qual é o teu nome?
O que você vem fazer na vida dela? O que você vai fazer na família dela? Todo mundo já sabe, gente, que ele veio para matar, roubar e destruir, veio para arrebentar com a vida da pessoa mesmo. Todo mundo já sabe, mas a pessoa que está ali no comando da situação, entre aspas, porque o comando é do Senhor, ele quer ibope. Quer que a credibilidade venha para ele, não é por aí. Presta bem atenção, manifestou o demônio nas pessoas dentro da igreja. Você que tem autoridade, você que faz parte da mesa de ciclo de oração, você que está lá no púlpito sentado lá e manifestou alguém, no nome de Jesus, meu amado e minha amada, vai lá e perto, bota a mão e sai no nome de Jesus. Não tem conversa fiada com o diabo, com o demônio não tem diálogo, não tem conversa. Sabe por quê? A cada minuto de culto na congregação do Senhor que nós vamos saindo da nossa casa, às vezes cansado, às vezes sem condições físicas de ir, mas nós vamos, nos esforçamos, saímos de trabalho, nós esforçamos para chegar lá e dar credibilidade, seja um minuto sequer para diabo, meu amado. O culto ao Senhor é o culto ao Senhor. Eu imagino que nesse momento, quando essas pessoas que estão caindo endemoniadas, que estão sendo arrastadas, tem gente que bota a mão na cabeça e fica arrastando a pessoa na igreja toda, gente, não é por aí, pelo amor de Deus. Eu imagino Satanás olhando aquilo, falando assim, olha, eu estou gostando disso, hein? Para mim é mais um demônio, depois que ele saiu eu vou lá e mando outro. Eu estou gostando disso, eu estou ganhando uma credibilidade enorme nesse culto. 1 minuto de culto perdido, 5 minutos de culto perdido, porque as pessoas vão estar olhando aquela situação ali, vai estar idolatrando a pessoa que está no comando ali, expulsando ou fazendo uma arruaça na vida da pessoa ali. Não é por aí, meu amado. Eu vou ser bem sincero, tem algumas pessoas que me conhecem, tem algumas pessoas também que não vai muito com a minha cara não, tá? Porque quando eu vou nas igrejas eu prego o que Deus me manda pregar, e tem muitas pessoas que não gostam. Se eu levo uma pessoa que esteja endemoniada, vou num trabalho numa igreja e a pessoa cai endemoniada no momento, graças a Deus por isso que Deus está libertando, e a pessoa está lá, o estado físico da pessoa sendo exposto, a pessoa de joelho, às vezes a pessoa tem um problema de coluna, tem um problema no seu joelho, tem problema de artrose, enfim, depois quando ela se levantar ela vai sentir, aí fica a pessoa sendo exposta para todo mundo. Se eu levo uma pessoa que está nessa situação e eu vejo que a pessoa que está ali comandando o trabalho vai interrogar essa pessoa, você não vai me levar a mão não, meu amado e minha amada. Eu vou levantar na hora que eu tenho autoridade de Deus para isso, eu tenho o mesmo Espírito de Deus que tem na pessoa que está dirigindo o trabalho, eu vou lá e expulso no nome de Jesus. Eu não quero saber se o dirigente vai ficar de carinha feia para mim, se vai ficar de biquinho para mim, se vai me chamar no final do culto, não faça isso, eu vou falar, eu vou fazer sim, sabe por quê? Porque o demônio não tem liberdade de atuar no culto ao Senhor. O culto é para o Senhor, não é para Satanás, não é para suas potestades. Portanto, meu amado, manifestou alguém, receba esta palavra, manifestou alguém com potestades dentro de um culto, vai lá e põe a mão na cabeça, se você estiver com autoridade. Tem gente que, infelizmente, às vezes não está com autoridade, né? Tem medo de o Satanás envergonhar ele, fica na sua então. Se você acha que não está bem no momento para isso, amém, mas tem gente ali dentro que vai estar, com certeza. Vai lá e sai no nome de Jesus. Eu fui numa igreja há uns tempos atrás que estava tendo o trabalho ali na frente, os homens de Deus impondo as mãos, e eu era um deles. E aí chegou uma jovem se aproximando para mim, só que quando ela veio se aproximando para mim, ela veio olhando nos meus olhos. Eu já notei que aquele olhar era diferente. Quando chegou bem perto de mim, ela não conseguiu mais olhar nos meus olhos, baixou a cabeça. Aí eu falei, eu te conheço. E aí eu não esperei nem ela falar. Eu cheguei no ouvido dela e falei assim, sai no nome de Jesus. E aquela pessoa foi liberta para a glória de Deus. Se ela dali para frente conseguiu botar a sua vida no altar, não sei. Mas naquele momento ali, Satanás não fez gracinha. Infelizmente,
tem pessoas que se aproveitam disso. Preste atenção, homem e mulher de Deus. Não ganhe credibilidade. Uma que Deus não quer te dar credibilidade com isso. A glória é dele. A credibilidade é dele. Você é vaso somente. Você é somente instrumento. Não pense que você é Deus, porque você não é. Quando os filhos de Deus vieram ao encontro do Senhor, na passagem de Jó, quando Satanás foi a ele também, aí Deus falou para Satanás: observaste meu servo Jó? Satanás não foi lá para acusar Jó, não. Deus que chegou e falou para Satanás: você observou meu servo Jó? Homem reto, temente, se desvia do mal. Aí depois que Satanás foi começar a querer investir na vida dele. Mas eu estou falando de Deus, o próprio Deus, que dialogou com Satanás, mas isso tinha um intuito para glorificar mais ainda o nome dele, porque Jó, com seu testemunho, envergonhou Satanás. Amém? Não fica magoadinho comigo não, meu amado e minha amada. Você que é dirigente, você que é líder da sua igreja, não fica triste comigo não. Esta é a palavra e é imutável. Deus não dá credibilidade para o diabo. Amém? Recebe essa palavra no nome de Jesus e que Deus possa conceder mais visão espiritual para você. Participe mais do culto de doutrina na sua igreja. Vá para a escola dominical na sua igreja, porque você vai aprender essas coisas. Culto de libertação é muito bom, mas o principal culto dentro da nossa igreja, sabe qual é? Escola Bíblica Dominical. Estudo bíblico, culto de doutrina, em que você aprende o que você vai falar nos cultos de libertação ou a igreja que você vai visitar. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.